Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai continuar aí falando e debatendo a respeito da crise de 1929. Na última aula, eu fiz aqui um panorama do que foi a década de 1920, falamos da euforia que movimentava a sociedade norte-americana, em torno desse crescimento econômico muito rápido que os Estados Unidos conseguiram ao longo da Primeira Guerra Mundial e ainda no início da década de 1920. Falamos da crença do governo norte-americano na solução e no modelo liberal de economia, a ideia de que esse deveria ser o modelo econômico a ser seguido, o Estado se retirando completamente da economia, deixando a livre concorrência, o livre mercado. Valores que foram criados lá atrás, se a gente parar para pensar com as figuras do Adam Smith, David Hume, uma série de David Ricardo, lá no século XVIII, que trazem esses valores junto ao iluminismo, da necessidade de permitir que a economia funcionasse livremente sem uma interferência do Estado. Então, havia a crença, né, de que esse seria o modelo econômico mais promissor e mais assertivo a ser escolhido. E, por outro lado, a confiança norte-americana das pessoas, da sociedade em si, levou as pessoas a investir, a gastar praticamente todo o seu dinheiro ou consumindo produtos ou investindo esse dinheiro em ações de empresas, em bolsas de valores. Então havia uma grande confiança e, em função desse movimento na economia, de um movimento desenfreado, de uma falta de controle desse movimento econômico de investimento em bolsas de valores, de um crescimento econômico muito grande, associado a uma pouca divisão de riqueza dentro dos Estados Unidos, ou seja, a riqueza gerada ela vai ficando concentrada nas mãos de poucos. Isso acabou gerando a crise de 1929. No início da nossa aula, a gente vai passar aqui pelas que são elencadas como as razões para a Grande Depressão, as razões que explicam o surgimento e o aprofundamento da crise de 1929. A gente vai voltar detalhadamente a muitas das questões que a gente já falou na nossa última aula, mas aqui trabalhando elas de modo mais pausado, de modo mais detalhado. A primeira razão que está por trás da crise de 29 é a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Eu insisti nisso durante a nossa última aula e agora já na introdução. Toda a riqueza gerada com o investimento no capital, no mercado financeiro, com a questão da abertura de empresas, geração de riquezas, venda de produtos, toda essa riqueza gerada, ela acabou ficando concentrada nas mãos da grande elite norte-americana ou de uma classe média alta dentro dos Estados Unidos. Os trabalhadores, a massa da população, ela continuou tendo acesso a salários muito baixos, então ela não teve acesso a essa riqueza. O índice de emprego dentro dos Estados Unidos aumentou nos 5 primeiros anos da década de 1920, aumentou, mas o poder de compra de cada trabalhador não, uma vez que a riqueza, o dinheiro entrando em mais volume, acabou fazendo com que os preços de alguns produtos se elevassem. E com o passar do tempo, os trabalhadores, que eram a massa da população, a massa mais pobre da população, foi perdendo o seu poder de compra. E se não comprava, acabava gerando, então, estoque nessas empresas. As empresas, ao invés de baixarem o custo pela lei da oferta e da procura, elas continuaram tentando a venda dos seus produtos a preços que eram praticados no mercado antes dessa situação de estoque começar. E quando elas começam a baixar o preço, muitos trabalhadores já tinham perdido seu emprego, porque essas empresas não estavam vendendo,
elas logicamente demitiam os trabalhadores na rua demitiam, não compram produtos, então as empresas ficam com mais estoque, com mais produtos estocados e menos venda, elas demitem ainda mais. Então, nessa situação de concentração de riquezas e o dinheiro não chegando na mão do trabalhador para comprar esses produtos, foi alavancando ainda mais, foi aprofundando a crise, foi aumentando os estoques nas empresas e avolumando esse ciclo que nós chamamos de um ciclo vicioso de estoque, demissão, falta de venda, estoque mais demissão, e então aos poucos a partir da segunda metade da década de 1920, 1925, 1926, essa realidade ela já se despontava dentro do governo norte-americano, dentro do Estado norte-americano. Outro ponto que é muito levantado, que explica o surgimento para explicar o surgimento da crise de 1924, é o descompasso entre o crescimento dos salários e o aumento dos lucros. Está muito relacionado a essa primeira. Os ricos cada vez ficavam mais ricos e os pobres cada vez ficavam mais pobres, e o número de pobres cada vez mais crescia dentro dos Estados Unidos. Isso muito em função dessa concentração de riqueza. Isso acaba gerando a perda do poder de compra por parte da maior parte da população e, consequentemente, aumentando os estoques das fábricas. A concorrência com produtos europeus no mercado. Isso a gente falou muito pouco na nossa última aula. Se, por um lado, dentro dos Estados Unidos, a população estava perdendo seu poder de compra, fazendo com que essas empresas ficassem com produtos acumulados, ou seja, não tivessem como vender e não tivessem renda. Por outro lado, o comércio externo, ou seja, as vendas principalmente para a Europa, tiveram uma queda vertiginosa a partir dos anos de 1923 e 1924. Por quê? Desde 1914, os Estados Unidos encheram a Europa com produtos produzidos dentro dos Estados Unidos. Então, a economia norte-americana ela foi se fortalecendo ao longo da Primeira Guerra Mundial, porque as empresas europeias elas pararam a sua produção porque a Europa estava em guerra. Ou pararam a sua produção para poder produzir produtos de guerra, ou simplesmente pararam a produção pelo contexto bélico existente dentro do território europeu. Essa parada na produção das indústrias europeias permitiu com que os Estados Unidos tivessem acesso a esse mercado. Então começaram a produzir muitos produtos e vender esses produtos para o mercado europeu. A Primeira Guerra Mundial termina em 1918. Mas até 1921-22, o consumo de produtos norte-americanos ainda era muito grande dentro da Europa, porque de 18 a 22 a gente tem um período de reconstrução desse Estado europeu. E é um período de reconstrução em que a Europa demanda muita matéria-prima, demanda muitos produtos manufaturados. Portanto, isso levou os europeus a continuarem o consumo que tiveram ao longo da Primeira Guerra Mundial. Só que a partir de 23, 24, a Europa já reconstruída, os países já estabelecidos, um clima deveras de paz, permitiu que as empresas europeias voltassem novamente a produzir. Então, aquele mercado que antes era abastecido por produtos norte-americanos passou a ser abastecido por indústrias nacionais, indústrias dos países europeus. Isso diminuiu a importação de produtos estadunidenses pelos países europeus, aumentando assim o estoque de produtos dentro dessas empresas norte-americanas que antes exportavam para a Europa. Vejam o que está acontecendo. As empresas não conseguem vender para o mercado interno porque os trabalhadores não têm poder de compra, porque a riqueza está ficando concentrada nas mãos dos mais ricos, que investem essa riqueza no capital financeiro, no mercado financeiro, querem ter mais riqueza com isso. Então, se não vende para o mercado interno, está vendo queda na venda para o mercado interno, e o mercado externo também não absorve esses produtos. Esses produtos vão ficando estocados. Algumas empresas conseguem ainda sobreviver durante algum tempo com esses produtos estocados. As pequenas já começam a falir logo nos primeiros anos. Por outro lado, se na área mais urbana, industrial, acontecia isso, no campo começava a se ter problema também em 23, 24.
Porque aquele clima de prosperidade que movimentou a economia norte-americana nas décadas de 1910 e início da década de 1910, ou seja, 1910 a 1920, e nos primeiros anos da década de 1920, aquela ideia de que o progresso estava aí, que tinha vindo para ficar, que os Estados Unidos tinham alcançado o prestígio mundial, se tornado a potência econômica mundial que agora era só crescer, se desenvolver, fez com que esse clima de confiança fez com que os produtores agrícolas investissem muito na produção. Investiram muito no desenvolvimento, principalmente tecnológico. Diferente do que acontece no Brasil, nos Estados Unidos a gente tem uma produção que ela é mais intensiva, ou seja, com a utilização de tecnologia, com a utilização de fertilizantes. Isso já nessa década de 1920 já tinha esse desenvolvimento tecnológico associado à questão agrária dentro dos Estados Unidos, e isso fez com que isso permitia um crescimento na produção dos bens, dos produtos, então, da área agrícola dentro dos Estados Unidos. Então, se produziu uma quantidade de produtos que, acreditando nesse mercado próspero, nessa questão da prosperidade, mas depois que esses produtos foram para o mercado, não se encontrou mercado consumidor, nem internamente, nem externamente, porque internamente a população não tinha dinheiro, não tinha tanta gente assim para consumir tanto produto que tinha sido produzido. E o mercado europeu já havia voltado, já estava novamente se reestabelecendo, como eu disse antes, no sentido de os próprios países já voltavam a produzir. Portanto, no campo, esses produtos agrícolas começaram a ficar estocados e o preço desses produtos começou a cair. Então, aquilo que o produtor vendia já não satisfazia mais as suas necessidades. Então, esse é um fator. A gente tem um fator de muita mercadoria e pouca venda dessa mercadoria. Primeiro, pela concentração de renda e pela dificuldade desse trabalhador de comprar internamente. E segundo, por uma questão externa de reestabelecimento da produção dentro de países que antes estavam ligados à Primeira Guerra Mundial. Outro fator que facilitou a crise, que foi fundamental para que essa crise tivesse as proporções a proporção que teve, foi o crédito fácil para a população. No início da década de 1920, os Estados Unidos tinham vários bancos, o clima de prosperidade era muito grande, então os bancos começaram a liberar empréstimos para toda a população. Liberar crédito para compra de produto, para compra de produtos duráveis, liberar créditos para fazendeiros investirem na sua produção, liberavam crédito para as indústrias investirem e produzirem mais. Então houve uma facilidade de crédito para a população. A população, os trabalhadores tinham possibilidade de comprar vários produtos financiados em função dessa crença nessa prosperidade. Isso acabou criando a ilusão na sociedade americana de um poder, de uma sociedade que tinha um poder de compra que não era um poder de compra real, não era compatível com os salários, com os ganhos, com a renda. Porque a população, eu posso comprar parcelado de não sei quanto tempo, eu tenho um crédito fácil aqui, então eu pego esse dinheiro emprestado, invisto aqui e depois eu vou conseguir gerar dinheiro aqui e vou conseguir pagar. Então gerou essa ilusão de que a sociedade tinha uma capacidade de compra que não tinha, o que levou muitas empresas a investir ainda mais nessa produção, achando que a sociedade tinha capacidade de absorver uma quantidade de produtos que na real ela não tinha, justamente porque essa sociedade estava endividada, ela estava porque tinha crédito fácil, não só a sociedade, não só a população, os trabalhadores, mas também as empresas, porque essas empresas também se endividam para poder produzir mais, principalmente a área agrícola dentro dos Estados Unidos. Para poder fazer esse desenvolvimento tecnológico, muitos agricultores pegam dinheiro emprestado para poder investir na sua terra e depois não conseguem pagar.
Então, o crédito fácil para a população é também apontado como uma das causas da crise de 29 e uma das causas que gera esse excesso de produção, porque a crise de 29 é uma crise de excedentes, ela não é uma crise de falta de produto no mercado, mas é uma crise que foi gerada justamente porque você tinha muito produto e não tinha quem consumisse. Outro fator que é muito importante e pouco se fala, que também é fundamental para a gente entender a crise de 29, é a questão da política externa dos Estados Unidos nas décadas de 1910 e 1920. Os Estados Unidos desenvolveram nessa época uma política externa que se baseou no princípio do isolacionismo, a ideia de que os Estados Unidos estavam prósperos, estavam crescendo e não necessitavam de relações com outros países para poder crescer, para poder se desenvolver, já que eles tinham alçado essa condição de potência econômica mundial, eles fecharam as portas para negociações com outros estados, para relações econômicas com outros países, principalmente com países europeus. Um dos indícios desse isolacionismo é o fato do Congresso norte-americano se recusar, por exemplo, a participar da Liga das Nações. Os Estados Unidos não participam da Liga das Nações porque eles se achavam superiores desse ponto de vista econômico e, portanto, e acreditavam nessa neutralidade, uma vez que tinham ganhado e tinham se enriquecido com ela durante a Primeira Guerra Mundial, então fecham as portas para essa ação mais coordenada entre países, o que era então a Liga das Nações. E esse isolacionismo fez com que os Estados Unidos fechassem a porta para os empréstimos aos países europeus. Então, os Estados Unidos não concedia empréstimos, não concedia benefícios econômicos a vários países europeus. Quando os Estados Unidos fecharam as portas para as economias dos países europeus, os países europeus respondiam, fazendo o mesmo com os Estados Unidos. Então, por exemplo, os Estados Unidos não concediam empréstimos ou não davam privilégios comerciais à Inglaterra, a Inglaterra fechava suas portas para a entrada de produtos norte-americanos. Então, isso acabou reduzindo a capacidade de importação dos países europeus. Os países europeus não tinham dinheiro para comprar por conta desses empréstimos e como os Estados Unidos fechavam as portas, estavam dificultando as relações, eles passaram a dificultar também as relações econômicas dos Estados Unidos entre seus países, aumentando taxas alfandegárias, proibindo determinadas ações econômicas do governo norte-americano dentro do seu país. Então, essa diminuição na importação de produtos norte-americanos e as dificuldades que foram sendo criadas para a entrada de produtos estadunidenses dentro de alguns países europeus diminuiu ainda mais a capacidade de exportação das indústrias norte-americanas. Então, se as indústrias já estavam sofrendo com excedente de produção, essa política do governo norte-americano, do Hoover, que era o presidente norte-americano naquele momento, acabou aprofundando ainda mais essa crise, aumentando ainda mais os excedentes de produção dentro dessas indústrias, dentro dessas fábricas. E aí a gente passa a falar da situação da crise de 29, de fato, de como que eclode essa crise de 29 dentro dos Estados Unidos. Essa crise dentro dos Estados Unidos, ela começa, se eu me recordo bem, ela começa dentro da área agrícola norte-americana, a partir de um fazendeiro, de um agricultor e de uma pequena empresa que dá calote em um banco, não paga uma dívida que tinha contraído. Então, esse banco acaba não saldando também as dívidas, não honrando com as suas dívidas, e isso vai fazendo com que várias outras empresas e várias outras instituições em cadeia entrassem em falência. Até o momento em que a Bolsa de Nova York ela cai, ela rui. Se eu não me engano, em meados de 1929, a Bolsa ela tem que fechar suas negociações porque ela cai muito em pontos, ou seja, os investidores, as ações das empresas já não valiam aquilo que estava
aquilo que o valor que as pessoas tinham pagado por elas, e quando esses investidores colocavam essas ações para vender nessas bolsas, o papel delas valia muito pouco, então esses investidores começaram a perder grandes somas de dinheiro, a bolsa teve uma queda, quebrou, e isso foi agravando a situação, a moeda perdeu valor, a situação dos bancos foi ficando crítica, muitos bancos que tinham emprestado grandes somas de dinheiro para pessoas investirem nessas bolsas ou para fazendeiros investirem na sua produção, começaram a sofrer com calotes, porque essas pessoas que pegaram dinheiro emprestado, hipotecaram suas casas para investir, perderam todo o dinheiro que haviam investido na Bolsa de Valores. Aqueles fazendeiros que não conseguiram vender sua produção, portanto não saldaram as suas dívidas, então os bancos começaram a ter dificuldade para se manter, uma vez que e aí a gente tem que ter em mente como que funciona um banco. Um banco, quando você vai lá e faz um depósito na sua poupança, ou que faz um investimento, o banco pega o seu dinheiro e empresta esse dinheiro para outras pessoas. O dinheiro não fica parado dentro do banco. E como que ele ganha dinheiro? A partir dos juros que ele empresta e da cobrança por serviços que ele presta. E quando as pessoas começavam a perceber que os fazendeiros, as grandes empresas, os grandes financistas não estavam honrando com as suas dívidas, as pessoas começam a correr para os bancos para poder sacar todo o dinheiro que estava investido na poupança, em outros investimentos. E os bancos não tinham dinheiro para pagar, porque o dinheiro tinha sido emprestado para outras pessoas. Aqueles que chegaram primeiro, os primeiros da fila, conseguiram pegar alguma coisa. Aqueles que vieram no último da fila lá, que estavam lá no final da fila do RU, não conseguiram pegar a sua parte que estava o seu dinheiro lá. Professor, mas é dinheiro dele que estava no banco. Paciência, o banco não tem como pagar, o dinheiro dele foi investido para outro, então ficou sem o dinheiro. Para vocês terem uma ideia, em 1920, no final da década de 1920, ainda no ano de 1929, foram fechadas mais de 14 mil instituições financeiras nos Estados Unidos, bancos principalmente. Bancos que faliram porque não conseguiram saldar as dívidas que tinham com os seus investidores e nem tiveram as dívidas que as pessoas contraíram com eles pagos, ou seja, os fazendeiros não pagavam suas dívidas, se eles não pagavam, os bancos não tinham como saldar as contas daquelas pessoas que tinham poupança, que tinham outros investimentos nesse banco. Então foi um quebra-quebra generalizado, um quebra-quebra que atingiu não só os grandes investidores, os grandes financistas, as grandes empresas, os grandes agricultores, os grandes bancos, mas atingiu também o pequeno, aquele indivíduo de classe média baixa, o pobre, aquelas pessoas que às vezes tinham tinha uma raspinha do tacho guardada no banco, investida no banco, acabou tendo isso perdido, justamente porque os bancos foram falindo. Muitas pessoas que haviam hipotecado suas terras para poder investir em bolsas de valores perderam suas casas, perderam suas terras. E isso aconteceu da noite para o dia, isso aconteceu, isso não foi a médio e longo prazo. Muitas pessoas dormiram ricas e acordaram sem nada, literalmente, no outro dia, fazendo com que muitas pessoas, inclusive, tentassem o suicídio e conseguissem se suicidar, tamanho desespero dessas pessoas que perderam tudo naquele momento. Bom, essa foi a crise. Naquele momento, ainda no ano de 1929, os Estados Unidos eram governados por um presidente chamado Herbert Hoover, que era um presidente que vendia essa imagem do liberalismo econômico, que vendia essa ideia de um mercado que deveria se autorregular, e dava incentivos ao consumismo, vendia essa imagem de uns Estados Unidos próspero por conta do aumento do consumo, o aumento da renda, o aumento, a crescente capacidade de compra do norte-americano. É aquele cara que a gente falou na nossa última aula, que naquele momento, já ainda nas vésperas da crise de 29,
fez uma propaganda política que tinha por princípio justamente o consumismo, a ideia de um carro em cada garagem, um frango em cada prato, em cada mesa, é esse cara que vai tentar construir uma política para fazer com que os Estados Unidos saíssem, então, da crise de 29. Só que ele não muda de discurso. Ele reforça essa ideia de crença absoluta no liberalismo econômico e de crença em um mercado que pode se autorregular. Então, a primeira medida que ele cria para poder superar a crise, pasmem, foi o aumento de impostos. Então, ao invés de pensar em políticas para poder atender a uma sociedade que estava literalmente morrendo de fome, uma sociedade que não tinha recursos mais, ele pensa em como adquirir recursos para poder então resolver a crise, e aumenta uma série de impostos que pesam principalmente sobre os produtos e sobre os trabalhadores. Então são impostos internos para gerar essa riqueza, e tenta também construir impostos tarifários para barrar a entrada de produtos estrangeiros dentro dos Estados Unidos, criando o que ele chamou de ato tarifário Smoot-Hawley, que aumentava as taxas alfandegárias de cerca de 20 mil itens de consumo não perecíveis, ou seja, muitos dos quais aqui são bens duráveis, eletrodomésticos, produtos que você consumia e que tinham uma duração um tempo muito maior. Então ele aumenta impostos sobre produtos que eram importados nos Estados Unidos. E acontece aqui o mesmo que aconteceu quando os Estados Unidos se isolaram lá no início da década de 1900, em meados da década de 1920. Os outros países reagem, aumentando ainda mais os impostos sobre os produtos estadunidenses. Logo, essa política do Roosevelt, ela gera uma queda ainda maior nas exportações dos Estados Unidos. Se as empresas que já estavam sofrendo com esse estoque de produtos não conseguem exportar o que estavam exportando mais produtos vão ficando estocados e mais pessoas vão indo para as ruas perdendo seu poder de compra. Esse círculo vicioso da economia de produto estocado, empresa que não tem lucro, empresa que demite. Se eu tenho mais desempregado, é mais uma pessoa que não vai comprar, é mais um produto que vai ficar estocado, é outro empregado que vai para a rua. E esse ciclo vicioso sempre rodando, essa roda sempre girando nesse sentido, ela ia aprofundando a crise. Então, ainda os Estados Unidos, ainda no final de 29, com essas políticas do Roosevelt, ainda não tinham chegado ao fundo do poço. O fundo do poço ainda estava sendo... já tinham chegado, né? Mas o fundo do poço ainda estava sendo cavado lá para chegar mais um pouquinho mais embaixo. A princípio, achava-se, o Roosevelt ele tinha crença e acreditava que a economia ela ia se recuperar sem a interferência do Estado. Já 2 anos depois, no início de 32, quando ele percebe que a situação não estava melhorando assim, já no seu último ano de mandato enquanto presidente da República norte-americana, ano de eleições presidenciais, conforme a gente está vivendo agora, o Hoover tenta uma última tacada para poder superar a crise, com uma política de ajuda financeira às grandes empresas e às grandes instituições financeiras. Então não ia atingir a pequena e média empresa, não ia atingir o trabalhador. Era um projeto que ele vai chamar de Reconstruction Finance Corporation, ou Corporação de Reconstrução Financeira. Ele cria um órgão, e o órgão recebia esse nome, como se fosse uma instituição do Estado norte-americano, que tinha por função fornecer ajuda financeira, empréstimos, juros muito baixos para empresas e instituições comerciais e industriais que eram consideradas chaves pelo governo, bancos, ferrovias, grandes empresas, para que essas empresas conseguissem se sustentar. Mas essa ação do Hoover também não chegou a ter
a ter resultados significativos ou efetivos, porque a maior parte dessas empresas ainda esbarravam na grande dificuldade de superação dessa crise, que era o poder de compra da população. A população estava com o seu poder de compra defasado, não tinha essa capacidade de compra mais. Então, por mais que houvesse essa ação do governo no sentido de sustentar, não de sustentar, mas de permitir o aprofundamento da crise dentro dessas instituições e permitir que essas empresas procurassem saída, por mais que isso acontecesse, havia havia uma dificuldade por parte dessas empresas em fazer com que os produtos produzidos por elas acabassem retornando com ganhos financeiros. Então, essa política ela acabou não tendo resultados efetivos e significativos. Talvez até porque, e aí a gente tem que fazer um juízo aqui de valor, desculpa, a gente é historiador, o se é muito difícil de trabalhar, mas talvez até porque no ano seguinte os Estados Unidos teve uma virada de política já com o presidente Roosevelt dentro dos Estados Unidos. Quando o Roosevelt é eleito, ele parte para uma linha de política econômica muito distinta da do Hoover. Se o Hoover era crente e acreditava no liberalismo econômico, o Roosevelt, que vem depois, que vai desenhar o projeto que nós chamamos de New Deal, o projeto de recuperação da economia norte-americana, ele defendia a ideia de que não era possível superar a crise se não houvesse uma interferência do Estado. Então, o Estado norte-americano, por Roosevelt, seria aquela instituição responsável por retirar os Estados Unidos da crise, por fazer com que as empresas norte-americanas superassem a crise de 1929. Então, logo no ano seguinte, depois do Hoover propor a Corporação de Reconstrução Financeira, a gente tem uma guinada num rumo muito diferente da economia norte-americana. E é nesse sentido que muitos historiadores, aí eu vou concluir a aula com essa informação, muitos historiadores afirmam que a crise de 29 ela foi a crise do liberalismo econômico. Por quê? Porque ela demonstrou que naquele momento o liberalismo, tal qual o liberalismo, essa ideia de um mercado livre, sem nenhuma interferência do Estado, ela demonstrou que essa era uma política econômica muito frágil, que poderia resultar em graves crises. E essa crise que atingiu principalmente o país que tinha esse discurso como o discurso mais proeminente na área econômica, ela só foi superada quando o Estado norte-americano começou a interferir na economia, dentro de um modelo econômico que foi afirmado pelo New Deal e que depois ficou conhecido como política keynesiana, e que deu origem à ideia do welfare state, o estado de bem-estar social, em que começou-se a se pensar que o Estado deveria agir para garantir o poder mínimo de compra da população, para garantir bens básicos para essa população. E que o Estado também era uma força econômica muito forte dentro da economia como um todo. E aí, de 33 até a década de 1980, o mundo vai beber muito nessa política do New Deal, que a gente vai falar na nossa próxima aula. Só em 1980, com as figuras do Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e da Margaret Thatcher, dentro da Inglaterra, a famosa Dama de Ferro, é que a gente vai perceber o ressurgimento desse discurso liberal e um ressurgimento desse discurso liberal associado à economia de uma forma muito mais forte dentro daquilo que nós chamamos de neoliberalismo, de um Estado que deveria se retirar completamente da economia. E essa política econômica da década de 80, encabeçada pelo Reagan nos Estados Unidos e pela Thatcher na Inglaterra, ela domina o mundo como um todo nas décadas de 80 e 90 e tem muitos seguidores ainda nos dias de hoje, inclusive dentro do Brasil.
Por hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente encerra, na próxima quinta-feira que vem, a crise de 29, e encerra essa primeira fase aí do nosso ensino remoto emergencial. Por hoje eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a dedicação de vocês, e peço que vocês vão lá na pasta de avaliações, tem uma surpresinha para vocês lá, tá bom? E se quiserem conversar, tô lá no Meet para a gente bater um papinho. Obrigado e até a nossa próxima aula.